Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espanhol Sem Estresse, onde você... esqueci da luz. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espanhol Sem Estresse, onde você aprende espanhol com a vida real. Hoje nós vamos falar de uma cantora que me marcou muito quando eu comecei a aprender espanhol. E você sabe que a gente sempre traz músicas também aqui no Espanhol Sem Estresse, você já me acompanha no Instagram, né? Que a gente já trabalha lá, eu sempre indico filmes e músicas. Então, a música da Celina Quintanilla foi uma cantora que me acompanhou no meu processo de aprendizado de espanhol e ela tem muitas músicas muito boas e hoje a gente vai falar sobre ela. Mas antes de mais nada, se você já me conhece, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais, nos marque nas redes sociais. Se você não me conhece, primeiro você assiste o vídeo e se você aprender alguma coisa com o nosso vídeo, aí sim você curte, comenta e compartilha, ok? Tô falando um pouquinho mais baixo porque o nosso amigo Teodoro está dormindo. Ok, por que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre a Celina Quintanilla? Primeiro porque ela foi uma grande cantora, ou é ainda, né? Uma grande cantora. E também porque ela me acompanhou nesse processo de aprender o idioma e se tem uma coisa que marca a gente, é quando você aprende com música. Aquilo grava na sua mente, você nunca vai esquecer. E assim, a história dela é muito forte, né? Se você não conhece, já deixo de indicação aqui, ó, séries na Netflix, Celina, só colocar o nome dela para aparecer. E em específico, eu vou falar de uma série que eu gostei bastante. É um documentário de uma hora e pouquinho, que foca mais na carreira dela. Por que eu tô falando isso? Porque a Celina, gente, ela foi assassinada pela, não sei se eu diria fã ou louca, né? É, ela cuidava do fã-clube da Celina, se dizia ser apaixonadíssima por ela, mas acabou tirando a vida de sua... Eu não vou falar que ela era fã da Celina, porque fã não faz uma coisa dessa, né? E um ponto que eu tava esquecendo de falar, que são as roupas, eu sempre trago roupas e maquiagem inspiradas no que eu vou falar, pra gente estar submerso aí no que a gente tá falando. Eu me inspirei numa das roupas da Celina, não sei se eu vou conseguir colocar aqui pra vocês, mas sou muito ligada à moda, né? Sou muito ligada à moda também. Enfim, a gente vai falar de tudo isso aqui, mas vamos para nossa contagem 3, 2, 1, porque empezamos a hablar, só para não te deixar por fora. Se esse é o seu primeiro vídeo, esse é Espanhol Sem Estresse, onde a gente 90% do nosso canal, dos nossos vídeos, é dito em espanhol, mas eu não solto a sua mão. Eu vou falar no espanhol, a gente vai aprendendo e você não fica sem entender. Bom, anotei aqui no meu caderninho que eu quero falar. Na série, el documental de Celina Quintanilla se chama Legado de Família. Celina, Legado de Família. O que me gostou deste documentário? No se centra mucho en su muerte. Claro, va a hablar de la muerte, la morte, el asesinato de Celina al final, pero antes vamos falar muchísimo de ella. Vamos falar muito dela. Ella empieza a cantar muy pequeña, ¿no? Su papá, cuando era joven, tenía un grupo que se chamava Los Dinos. O pai da Celina tinha um grupo que se chamava Los Dinos. Él se empieza su carrera de todo esto, começando sua carreira, começa. Você pode usar a palavra comienza também, mas eu acho uma palavra muito complicada. Então, eu prefiro usar empieza. Ele não era casado, pero conoce a mamá de Celina, ¿no? Y tiene hijos, y ellos tienen 3 hijos. Sí, 3 hijos, un hombre y 2 muchachos.
Pero ele tem 3 filhos, né? Um menino e 2 meninas. São 3 filhos. Pero él percibe, su papá percibe que sus hijos ya no lo conocían porque salía mucho a cantar. Então ele percebe que os filhos dele não estavam reconhecendo ele mesmo, porque ele saía muito para cantar, né? Shows e tudo isso. Inclusive a mãe da Selena fala que quando eles se casaram, ela não sabia que ele era cantor. Mas eles se casam, têm filhos e isso começa a acontecer. Seus filhos não reconheciam quando regressavam, voltavam para casa. Mas, com o passar do tempo, quando ele passou o tempo, ele percebe que pode começar sua carreira de outra maneira. Ele pode começar sua carreira de outra forma, né? Ele tem 3 filhos, incluso Selena, se nasce, ela não tinha um nome, ela não tinha um nome ainda, mas quando estão aí, depois de ganhar a Selena, e há uma mulher aí que teve um menino, e ela disse que se for uma menina, se chamaria Selena. Então eles têm aí a Selena, né? Ganha a Selena. Ela não tinha um nome ainda. E só que a mulher que tá no quarto com a mãe da Selena fala assim: olha, eu tive um menino, mas se fosse menina ia se chamar Selena. Aí assim eles escolhem um nome fantástico. Eu acho que é um nome já é artístico, né? Selena. Um nome forte, né? Já é imponente. Ok. Passa o tempo, eles percebem que a Selena tem um dom. Ela tem dom de cantar, né? E a Selena, com 6 anos, empieza a cantar e van. E é bonito ver, porque você vai vendo a evolução da Selena, não só como cantora, mas ela cresce na frente das câmeras, né? Então é muito legal ver isso. É muito legal. E o grupo se forma Selena e Los Dinos com seus hermanos. Suzette em la bateria, a Suzette na bateria, e que é a irmã dela, o Iggy, como baixo, né? Mas ele também é produtor, depois ele se torna produtor, e a Celina cantando. Ok. Eu não tenho que pra me esquecer de mosquito. Gente, eu tenho pavor de mosquito e tira a minha concentração. Não consigo dormir. Nada a ver com o assunto, mas enfim. O que eles fazem? Eles querem cantar. Só que não tem muito onde cantar. O que o pai dela faz? Compra um restaurante e faz uma pista de dança. Você compra um restaurante e faz um sítio de baile onde eles cantam. Selena, chiquita, muito pequena menina. E canta e chama atenção, sabe? Inclusive, eles não entendiam muito bem espanhol. Isso é um ponto fortíssimo que eu quero falar aqui. Como eles cresceram ali na fronteira, né? Tex-Mex, eles em casa eles só falavam inglês, então eles não falam espanhol. E você vê também a evolução da Celina no idioma, né? E aí, só que o pai deles insiste que eles têm que cantar em espanhol, né? Porque os Dinos, eles veem essa diferença de antes de cantar cantando em inglês e cantando em espanhol e falam, olha, não, o foco é cantar em espanhol. E aí eles têm que treinar, ela até fala, eu queria jugar, não? Que era niña, pero mi padre hacíamos entrenar 15 minutos al día. Ela queria brincar, jogar, mas o pai dela fazia ela treinar pelo menos 15 minutos por dia, né? E em espanhol, ela vai crescendo no meio artístico. Pero se passa um revés na cidade onde eles estão. Acontece um revés financeiro. E o restaurante não se pode seguir, não. E
ellos se cambian de sitio, incluso se cambiam de lugar, mudam de lugar, né? Incluso necessitam de ajuda financeira, precisam de ajuda financeira, a família meio que recorre ali a um parente. Incluso, hay una história muito interessante que, ¿saben las ayudas de gobierno, no? Y ellos recibieron ayuda para sacar comida, para atender comida. Nós recebem ajuda do governo para pegar comida. Só que chega no lugar, as pessoas reconhecem a Celina. Aí o pai dela fala, não, aqui não é meu lugar. Não, vou conseguir de novo. E aí tem um pouco de vergonha nisso, né? Vergüenza. Tem um pouco de vergonha de aceitar a comida do governo. Então é uma bobagem, né, gente? Você tá precisando, mas o quê? Essa roupa de inspiração valeu. Enfim. Eu tô muito repente, né? Y ahí ellos están caminando con la tola, van con la tola para empezar una vez más a cantar. E aí se sai bem, se sai bem, passa os perrengues ali da vida, né? Que todo mundo passa, mas consegue. E aí ella habla sobre a dificuldade que tinha de ser amigos, porque estava aí trabalhando, não? Então sua juventude era trabajando, entonces no podría ir à escola, por exemplo. Ela não podia ir para a escola. Então, como que faz amigos, né? Geralmente, o nosso círculo de amizade é escola, né? O lugar que eu jogo, então, ela não tem isso. Como é que ela fazia para estudar? Conciliar os estudos com a carreira. Se enviavam pruebas para que ella hiciera y así se fue sus estudios. Eles enviavam as provas para fazer e assim ela foi se graduando, se formando, né? Mas trabalho, escola, não tinha muito tempo para fazer amigos. Então, quem virou seus amigos ali? Sua família, né? Porque mas allá de ser bandas, estavam sempre juntos, viajavam juntos, incluso viajavam em coche, não? Em trailer. Então eram su coche de viaje y su casa al mismo tiempo. Estaban siempre juntos. Entonces trabajaban su padre como el manager, produtor ali da banda, né? E sua mamá também trabalhava cosendo suas roupas. A mãe dela fazia as roupas, né? Cortava alguma coisa que saía ali fora do... Né? Ela até contou uma história que o zíper da calça da Celina estourou. Aí ali na hora teve que costurar. Então assim, estavam sempre juntos, sempre juntos. E aí, sei lá, crescendo, né? Uma montanha muito horrorosa. Eles falam que eram bons tempos, viajar juntos e tudo mais. Eles foram progredindo no sentido da carreira, né? Conquistando uma fama, mas sempre ali no público nos Estados Unidos, que estavam na fronteira, né? Embora cantassem em espanhol, eles sempre progrediam nos Estados Unidos. Você compra um autobus que se chama Berta, o ônibus tem um nome. E aí eles vão incrementando esse ônibus com o passar do tempo, né? Eles vão arreglando ali o autobus, vão pondo coisas, né? Vão incrementando ali o ônibus para que ficasse mais confortável para eles viajarem. Inclusive eles falam assim, a gente percebeu que tinha dinheiro quando compra um ônibus. E de fato, gente, um ônibus não é uma coisa barata. Mas assim, é para você ver a concepção de dinheiro para eles, né? De fama. Eles tinham um ônibus. Nós sabíamos eles aonde eles iam chegar, né? O que eu acho muito interessante colocar aqui para vocês. Ela não falava espanhol, lembra? Ela cantava espanhol, mas na hora de conversar, ela não conversava. Mas ela entendia muito bem espanhol. Tanto que uma entrevista que é feita com ela é em inglês. Mentira. É em espanhol e ela responde em inglês. É muito interessante. E aí o entrevistador pede para ela responder
em espanhol e ela fala aquele sotaque em inglês, né? É muito legal ver o progresso dela. O que que eu fiz nesse documentário? Eu coloquei a legenda em espanhol, porque o documentário tá praticamente todo em inglês. Mas eu te sugiro também, tem como você colocar o áudio em espanhol, mas eu gosto de deixar no original para você ver essas nuances. De ela falando inglês, daí ela tenta falar espanhol. Inclusive tem uma outra série, tem várias séries dela e filme, inclusive um dos filmes da Jennifer Lopez que fez, que também é uma cantora latina, que não fala espanhol. Não falava, né? Pelo menos agora ela fala. E inclusive esse start da Jennifer Lopez de falar o espanhol foi quando ela fez o filme da Selena. Olha que interessante. O idioma tá sempre aí, né? E, assim, muito interessante. Veja no original, acho que vale a pena você ver o progresso dela, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tô falando legal espanhol, não tô conseguindo. Mas quando você vê outras pessoas também progressando no idioma, é legal você ver, poxa, não sou só eu, né? Então é legal ver isso, tá? Deixa no original, uma dica que eu dou. El público mexicano a princípio não aceita a Celina. O povo mexicano, no princípio, não aceita ela. Justamente porque ela não habla espanhol, ¿no? Entonces ellos ven como americanos, como blancos, entre aspas, né? Como vê eles como os brancos americanos, que não falam espanhol. Ella fue indicada a Tejano Music, porque ella era la reina tejana, pasó así, ¿no? Y no, a mí me parece que no gana este premio, pero es indicada a Tejano Music. Entonces vemos su evolución en sentido profissional, né? Então a gente vê a evolução dela no sentido profissional. E aí empieza las músicas. Las músicas de Selena son simplemente perfectas. ¿Sabes? Tanto el idioma, el español, yo creo que se queda más fácil entender porque ella también era una persona aprendendo a hablar espanhol. Acho que as músicas dela são mais fáceis de entender porque é uma pessoa aprendendo a falar espanhol. Então, dica, escute as músicas da Selena para aprender espanhol. Uma primeira música dela que foi um sucesso é Dame um Beso. Dame um Beso. Muito gostosinha a música. Empieza a ganar premios, ¿no? Por esta canción. Hace éxito, suceso en Estados Unidos, mas está empezando en el México. Aí o público não aceita muito, com o passar do tempo, né? Eles vão fazendo os concertos, vão nascendo os concertos em México, mas tem um show em específico que fala que o Eli conta, as pessoas aplaudiram com a educação. E você vê na filmagem ela toda empolgada, dançando, mais o estilo realmente estadunidense, né? As roupas e tudo. E o público fica assim, sabe? Muito curtinho. Enfim, ele tá fazendo muito barulho. Não, vou tirar. Tá fazendo muito barulho, espero que eu vou tirar. Vou ver se eu consigo agitar o ar. Se eu não conseguir, fica aí os barulhos da vida, né, gente? E consegue um sucesso, tão desejado sucesso em espanhol. Eles colocam um rapaz na banda que ele tem mais a ver com ele traz mais a latinidade, nem sei se essa palavra existe, mas traz o latino pra banda e ele apresenta a cúmbia. Outra dica, gente, cúmbia é um estilo de música. Ela tem uma batida tão gostosa, tão maravilhosa, você tem que tomar até cuidado, porque a batida é tão envolvente que você acaba não prestando atenção na letra. Então, cuidado. Presta atenção na letra, pegar a letra, dá uma lida.
Mas coloca esse estilo do seu vídeo. Sabe, tem uma batidinha. Não sei fazer. Mas é muito bom. Muito bom. Aí eles incrementam a cumbia no grupo. Aí o povo mexicano aceita, né? Porque eles se enxergam ali naquela banda. E seguem progressando, vão pra M Latina, que é uma produtora, né? Grande, enorme, M Latina. E aí deslancham num sucesso com o povo hispânico, né? Hispânico. Chega na banda o Chris Pérez. Eles viram amigos, né? Chris Pérez vai chegar a ser o marido dela. Primeiro eles viram amigos, ele era um guitarrista da banda. E guarda essa informação. Chegou, foram amigos, mas nem tanto. E aí, a Celina também vai progredindo como mulher, como pessoa, né? Eu gostei muito também desse documentário, porque foca muito nela no progresso dela como, primeiro, de criança para adolescente, de adolescente para mulher, vai mostrando os gostos dela, inclusive um gosto dela que, infelizmente, acaba sendo a porta de entrada aí para a mulher que vai assassiná-la. São as roupas, joias, ela abre tiendas são lojas de roupas, joierias, joias, né? Joia. E o pai dela, a princípio, não é muito a favor, porque ele acha que vai atrapalhar na carreira musical dela. Desculpa. O pai dela acha que vai atrapalhar. Mas, assim, ela é uma pessoa muito inteligente, muito fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? E ela fala que queria sempre, inclusive ela desenha as roupas do grupo, né? Ela sempre quis trabalhar com roupa e aí ela saca o plano de papel, né? Ela tira o plano do papel e abre algumas lojas de roupa, de joias. Se eu não me engano, nessas lojas também fazem muitas outras coisas, né? Muito voltado pro glamour, ela fala. Então, assim, ela vai progredindo e fazendo suas coisas. Outro ponto que me marcou muito, que mostra como ela tinha o talento da música, do canto. Sabe quando dá play só na música, sem a letra? E estão numa sala assim, dando play na música e ela começa a cantar. Gente, a voz dela é divina, é perfeita. Todo mundo fica assim, então coloque Celina, para aprender o espanhol, porque vale muito a pena. A voz dela é muito bonita. E toda vez que você aprende com algo que toca, tem a ver com sentimento, porque música é sentimento, vai gravar na sua mente e você nunca mais vai esquecer. Uma música também, as músicas dela são maravilhosas. Mas colocar Baila Esta Cumbia, que além de ser na cumbia, tem uma letra muito boa. Assim, boa no sentido de ser limpa, você consegue entender. Muito boa. Amo essa música. Outra música que eu amo é Cacacha. Inclusive, eu fiz um comentário dessa música aqui. Não aqui no YouTube, mas acho que foi pro Instagram. Eu vou voltar a fazer. Que é uma letra até meio jocosa, meio engraçada. Cacacha. Muito boa. Ela tem outras músicas também. Tiene otras canciones que no habla propiamente dicho, pero se sale, fala del machismo en este medio, ela fala do machismo nesse meio. Eu só não anotei, anotei, que creias, que se torna um hino para as mulheres fortes, né? Que é como se ela estivesse falando com o ex-namorado dela.
Outra música também, que eu acho que é uma das minhas músicas preferidas da Selena, se chama Se Una Vez. Inclusive, tem uma série jovem que eu assisti já tem um tempo, vou procurar ela pra indicar pra vocês, que é de música, se eu não me engano, tá relacionado com o RBD, como se fosse um novo RBD. E a menina canta essa música, Se Una Vez. Essa música é maravilhosa. Também é outro hino de mulher forte. Lembra que eu falei do Chris Pérez? Então, a princípio, é só mais um guitarrista, chegou na banda, começou a amizade. Claro, gente, que estavam juntos 24 horas por dia, né? Que na banda ficava viajando de um lado pro outro, não é igual hoje tem a vida. Pega um avião, vai pra lá, pega um avião, vai pra cá. Não. Eles viajavam no ônibus, era meio que eles moravam juntos e aí se começa um romance, né? Se empieza el romance de Selena com Chris Paris. Ellos sabem que seu papá, o papá de Selena, o pai da Selena, não vai gostar. Uma coisa que não falou muito nesse documentário, ou não falou nada, não falou muito, não falou nada, é que o pai da Selena era testemunha de Jeová, inclusive eu também sou testemunha de Jeová, mas não se tocam muito nesse assunto. Antigamente, ou em outros documentários, outro filme, se fala que o pai da Selena não queria que ela namorasse o Chris Harris por ele não ser testemunho de Jeová, né? E ele criou os filhos como testemunho de Jeová, mas não acho que seja esse o problema, embora esteja relacionado, mas o pai dela não falou isso, tá? Eles tinham seus princípios ali, mas ele não deixa isso claro. Outra coisa também que se falou na época, também envolvendo religião, é que ela só morreu porque ele não doou sangue. Outra coisa que não é verdade, tá? Ela infelizmente faleceu porque não deu tempo de chegar no hospital, ela perdeu muito sangue. Inclusive, quando elas espalharam, ela corre. Então, imagina, passa andando e corre, o sangue se agita mais, sai mais sangue. Então, vamos tirar esse mito aqui também. Não teve nada a ver com sangue. Ela morreu, infelizmente, por causa dos parabéns. Tá? E aí, voltando, pulando na frente, voltando aqui, el papá de ella no gustó de su noviazgo con Chris Pérez, sacó a Chris Pérez de la banda. Se tuvieron una discusión ahí, ele tirou o cara da banda. E aí se quedaron uns meses así, lejos. Pero tuvieron una increíble idea. Tiveram uma incrível ideia. Vamos a casarnos. Sim. Selena se foge, se fugou e se casou com Chris Pérez. Então, assim, o que eu percebi que é uma dor até hoje pro pai dela, o fato dela ter casado. Fugiu pra casar, gente. Não faz isso. Sei que é uma loucura jovem, tudo, mas inclusive é uma dor para a família, porque a Selena, lembra que eu falei que ela era muito relacionada à moda? A vestimenta, o vestuário, ela fala muito do vestido dela de noiva. A família perdeu essa oportunidade, né, de participar desse momento tão feliz. Quem sabe, com o tempo, ela fosse conversando com o pai, não tivesse feito do jeito que foi, né, ficar namorando escondido e tudo. Quem sabe, com o tempo, ele aceitava esse namoro enfim, e podia fazer as coisas do jeito certo, mas o quê? Foi o jeito que eles encontraram ali para estar juntos. E aí, o pai dela aceita, né? Ele tem que aceitar, porque o cara, eu vejo que é uma coisa que até hoje é uma questão, assim, pro pai dela. O Chris aparece, fala e tudo mais, que é o amor da vida dele e tal, mas, poxa, né? Enfim. Aí surge o Como La Flor, também é uma música muito boa,
Paula Flor, pode colocar. E ela vai progressando, acho que é a palavra do forte deste vídeo, em sentido profissional, faz uma propaganda para Coca-Cola, inclusive não é Coca-Cola, não, Coca-Cola mesmo, tá? E assim, eles estão a toda, gente. Ela fala que não esperava esse sucesso tudo, e ela fala que ela nunca quis fazer carreira solo, solista. Ela sempre quis estar ali com o pessoal da família dela, que ela falava, a banda é minha família, né? Então, ela não pensava em fazer carreira solo. Veio outro sucesso, que é Amor Proibido, que é uma música também muito boa. O Eli, que é o irmão dela, é compositor da banda, faz músicas assim, incríveis. Inclusive, eu quero pesquisar depois se ele continua fazendo músicas, né? Não quero saber, porque ele escrevia muito bem. Fala aqui que ela isso na tenda de roupas, já falei. Outro sucesso, Bili Bili Bamba. As músicas são muito gostosas. Então você aprende dançando. Lembra que eu falei que ela não falava espanhol? Começou a falar espanhol. Nas entrevistas foi progredindo o espanhol dela e tudo. Inclusive ela fala que começou a aprender espanhol com as novelas, com as telenovelas. Y de una persona que no hablaba español pasó a ser una persona que impulsa a outros a hablar espanhol. Por que ela encoraja ou incentiva outros a falar espanhol? Porque ela nasceu ali na fronteira, né? Estados Unidos e México. Muitas outras pessoas também nasceram ali na fronteira, já parou para pensar? Então, ela era meio que uma inspiração para essas pessoas. Inclusive, uma mãe fala assim: olha, minha filha não falava nada em espanhol, mas quando ela escuta as músicas da Celina, ela fala espanhol. Então, assim, ela passou de uma pessoa que não falava espanhol para uma pessoa que impulsa a outros a falar espanhol. Uma inspiração. Ganhou um Grammy e foi um momento muito importante para ela, porque se dio num momento que ia a conquistar un sueño que era sacar su disco en inglés, porque no podemos dejar de pensar que su inglés es su primera lengua, ¿no? Por más que ella sea hija de mexicanos, por más que ela seja filha de mexicanos, o primeiro idioma dela é o inglês. Então, ela sempre teve esse sonho de cantar em inglês. Incluso sua família dijo que ella lloró mucho porque ella quería mucho grabar un disco en inglés, pero cantar en inglés sería sola, ¿no? Seria como deixar sua família atrás. E ela não queria deixar a família dele. Cantar em inglês seria como cantar sozinha, né? Que aí seria só Celina. Não seria lembra que ela falou que não queria fazer na carreira solista de solo, né? Ela não queria, então ela chora muito. Inclusive, estou usando essa palavra inclusive, né? El concierto de 1995 é um show muito bonito. Se eu não me engano, é o último show dela. Um show muito forte, uma roupa roxa, assim, muito bonito, um corpo maravilhoso, uma voz maravilhosa. Ela tá toda perfeita, assim, sabe? E aí, finalmente, conquistando o sonho dela de gravar um disco em inglês, mas tiene este sueño interrumpido por Yolanda. Me encantó en esta serie y en este documental que no se focó en Yolanda, pero voy a explicarte qué pasó. Yolanda era la presidente de su fan club, era presidente do fan club da Celina. E
era como obcecada por Selena, ¿no? Ella quería vivir la vida de Selena. Recuérdate que hablé que Selena se empezó en las tiendas de ropas. Entonces, Yolanda fue se involucrando cada vez más en este negocio, en los negocios de Selena, y se convirtió también en una, como si fuera una presidenta de las tiendas, ¿no? Como si fuese presidente de las tiendas ali, las lojas, perdón. Y hay, solo que se empezó a robar Selena. Por eso ela começou a roubar Selena. Por isso que eu falo que ela não era fã da Selena, porque fã não faz uma coisa dessa. Roubar, né? Empezó a roubar Selena y Selena se descubrió, ¿no? Y llamó a Yolanda a comprobar que estaba robando. Chamou a Yolanda, né? Para comprovar que ela estava roubando. E Yolanda dijo que se tenían uns documentos. A Yolanda tinha uns documentos. E falou assim, olha, vai no hotel tal, que eu vou estar lá com os documentos. Mas ela estava lá armada. E se disparou em Selena. Y se quedó un tiempo ahí en el coche, hablando que vas a matarse, quitar su vida, pero ¿quién quiere quitar su vida? No se habla, voy a quitar mi vida, solamente quita su vida y listo. Entonces es una persona egoísta, narcisista, corrupta, ladra, todo es malo. Entonces me da rabia, me da raiva pensar nessa Yolanda, porque ela aproveitou de uma confiança que quase ninguém tem, né? Quem vai de fã a presidente do fã-clube a cuidar dos negócios que era um sonho dela, as lojas, né? Quem vai desse ponto de um extremo a outro, né? Então, é muito triste pensar nela, na Yolanda, na relação que ela desenvolveu com a Selena, que era uma pessoa que estava sempre sorrindo, gente. Estava sempre sorrindo. A Selena é uma pessoa muito alegre, sempre sorrindo, sempre fazendo brincadeira, né? E mesmo cansada, às vezes num show, ela tava ali. Depois, né, eles estavam gravando ela como se fosse um documentário mesmo na vida dela, né? E ela sempre sorrindo, mesmo cansada. E aí vem uma feia dessa, que é uma mulher feia, 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 feia. Feia em todos os sentidos. Feia de por dentro, feia por fora, de cabelo horroroso, feia, ressecado, sabe? Feia, não gostei. É horrorosa. A cara dela, nossa, não sei nem como comparar, coisa murcha. E olha, ele foi umas entrevistas dela falando, né? Fala da Selena no presente, como se a menina estivesse aqui ainda. E aí até um repórter falando, não tá, isso não tá no documentário, tá, gente? Então o repórter fala, se fala dela no presente, ela morreu, né? Se você tirou cuida dela. Cínica, desculpa, mas me revolto. E aí ela quita el sueño de Selena de ver su álbum, de su disco en inglés. Pero Selena ya tenía grabado um disco em inglês. Inclusive, eu tenho uma história pessoal com essa música, Dream of You, que é uma música linda em inglês, que a Selena gravou, mas não pôde ver o disco concluído, né? Em Belo Horizonte tinha uma rádio que chamava Good Times, HFM. Eu escutava horrores essa rádio. E ela passava bem tarde, começava meia-noite. E aqui vocês diriam um alfa, né? Acho que é alfa Espanha toda. Em São Paulo, tem a rádio alfa. E em Belo Horizonte tinha essa rádio um determinado horário que era Good Times, BHFM. E tocava essa música, Dream of You. E essa música me deixava triste. Eu, criança, assim, jovem, bem jovem, escutava essa música, o toquinho do piano dela, embora eu não gostasse muito,
Era uma música que me deixava muito triste, eu nunca entendia por quê. Bom, corta pra 2015? Não sei, mano, que eu comecei a aprender espanhol. E aí eu escuto essa música e me entero da vida e da história da Celina, né? E assim, falei, cara, como que pode, né? Inclusive, o AB fala que essa música, que lançou o álbum depois da morte dela, vendeu horrores, óbvio. Mas essa música ele fala que ele não consegue ouvir o toque do piano dessa música, acaba com o dia dele. E realmente é uma música muito bonita, mas que deixa a gente muito triste. Eu acho que carrega todo esse sentimento, né? Cara, um sonho que foi tirado da menina tão nova, morreu com 20 e poucos anos, e por uma pessoa que ela se permitiu entrar, deixar entrar na vida dela. O pai dela, em outros documentários, em outras entrevistas que eu assisti, fala que ele desconfiou dela, sabe? E claro, gente, quando é a pessoa mais velha, você vai tendo mais malícia. Ele não confiava muito em Yolanda, mas a Celina, que é uma pessoa muito boa e tudo, vamos dar oportunidade, permitiu que essa senhora entrasse na vida dela e infelizmente foi a que tirou a vida da Celina. Bom, gente, é isso. Esse foi a série Celina Legado de Família. As dicas que eu dou para vocês é assista no original para você ver o progresso da Celina em espanhol. E também para você se comparar. Hoje eu falo assim, amanhã eu posso estar falando melhor, eu vou estar falando melhor. Quero deixar 2 dicas de estudo para vocês, gente, Duolingo. Duolingo é muito bom, mas existe para memorizar, né? Claro, você vai estudar com os meus vídeos, mas é sempre é bom ter um a mais, né? Eu também tô aprendendo mais um idioma do Duolingo muito bom, que é um exercício para memorização, repetição, né? E agora o WhatsApp também tem tradução. Olha que legal. No WhatsApp você consegue traduzir as mensagens que vêm para você. Então você pode colocar, copia uma frase em espanhol da internet, joga no WhatsApp como se fosse uma mensagem para você e ela traduz. Achei muito legal, tá? Essas são as minhas dicas para você. Assista a série da Celina. Tem a série, uma série com uma atriz que não é tão conhecida. Tem o filme com a Jennifer Lopez e tem essa série, Legado da Família. Eu gostei do Legado da Família porque não focou tanto no assassinato da Celina e mais na carreira dela. Espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curte, comenta, compartilhe, me marca nas suas redes sociais, que eu vou gostar de saber. Espanhol sem estresse, lá no nosso Instagram. E aqui fica o meu beijo, um beijo para a família da Celina também, porque, assim, viver com isso... inclusive tem museus da Celina. Viver com essa tragédia não deve ser fácil, né? Mas eu quero que eles saibam até que eu, falando em português, chegou em mim também a história e o legado da Celina. E aqui eu me despeço de vocês. Besitos e hasta luego.